Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. As heroínas e os heróis integrantes da família Diversos e aos novos membros dessa irmandade, muito obrigado por estarem aqui. Hoje trago a vocês mais ou menos aí 1 hora de Death Stranding Director's Cut. Então, já deixa o like se gosta desse tipo de conteúdo. Se quiser tirar depois, tudo bem, a amizade continua a mesma. Inscreva-se no canal se já não é inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nada do que vem por aí. É grátis e vocês me ajudam demais. Compartilhe também com os amigos e deixe um comentário. A opinião de vocês é muito importante para mim e extremamente relevante para o desenvolvimento do canal. Me sigam também nas redes sociais e fiquem atentos aos posts da comunidade para saber das novidades por aqui. Deixei aqui embaixo também na descrição os links das parcerias, indicações de vídeos e algumas listas para vocês aproveitarem melhor o canal. Então vamos lá? Todos prontos? Confortáveis? Preparem seus filtros dos sonhos, ajeitem suas mochilas, peguem suas motos elétricas e vamos jogar, galera. Preferi deixar aqui na página inicial para vocês, eu fiz alguns ajustes nas opções, tá? Então a legenda vai estar um pouquinho maior. E a única coisa que eu tenho para dizer para vocês, galera, é que assim, tenham a mente aberta. Esse jogo é um jogo maravilhoso, que foi muito criticado, foi muito hateado, odiado sem necessidade. De coração mesmo, vou dizer pra vocês, já zerei eles umas 3 vezes. Não quer dizer que eu saiba jogar, não é isso, mas é um jogo bacana. Tem uma excelente trilha sonora, uma história muito boa, não é à toa que vai ter o segundo agora, né? Deem uma chance, tirem suas próprias conclusões. Certo? Beleza, aqui você escolhe a dificuldade. Não é uma cópia de licença, então a gente vai poder jogar um pouco mais. Se quiser ver esse jogo futuramente em saga, já sabe, né? Deixa nos comentários. Beleza, vou deixar a dificuldade como tá, né? Pode ser alterada a qualquer momento. É um jogo que tem muito texto, tá, galera? Então, gosta de texto? Esse é o jogo para vocês. Muito da história você aprende nas entrelinhas. Aqui a gente vai ajustar o brilho. Beleza, tá ótimo. Aqui você vai fazer o seguinte: escolher a data do seu aniversário para que ele gere para você uma experiência sua, né? Então, põe o mês, eu vou deixar aqui 22/2. É o seu aniversário? Sim, é meu aniversário. Deixei marcado aí, galera. Mandem presentes. Então, beleza. Níveis mais elevados de habilidades Dooms foram observados em pessoas que nasceram sob constelações como Câncer, Peixes, Baleia, Golfinho e Gigas. Sinceramente, eu não sei o que isso significa. Eu sei que são Dooms, né? Porque a mitologia do jogo já te ensina isso. Mas o restante, pra mim, eu sinceramente nunca levei em consideração, tá, galera? Eu preferi fazer o jogo dessa forma pra vocês, mostrando tudo, pra vocês aproveitarem ao máximo. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que originou o tempo e o espaço. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez o planeta girar naquele espaço. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então veio outra explosão. Here it goes, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know, play my tricks. Fragile mind, risk your head on me. Shut my eyes,
I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Não, 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 não! Ótimo. Fudeu. Começamos o jogo aqui, galera. As músicas são incríveis desse jogo. Provavelmente se vai dar direitos autorais, certeza. Não duvido nada. Mas eu prefiro deixar para vocês verem o quanto essa foi bem feito, sabe? É um jogo que foi bem trabalhado e tudo mais. Então vai mostrando as dicas na tela, né? Que a gente está escaneando. Esse item nas costas dele é o Odredek, né? Se vocês notarem alguma semelhança com Horizon, não é uma mera coincidência, tá? Bastante... O estilo de gameplay é baseado no Horizon, né? Eles usaram a mesma engine e tal. Então, basicamente, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer é recuperar as nossas cargas que a gente perdeu, né? Graças a nossa visitante ali no meio da cena. Então, os comandos de jogo são esses aqui, ó. Caminhar, pular. Eu deixei a legenda maior aí, espero que ajude vocês. Sei que tem pessoas que veem pelo celular, né? Eu sou uma dessas pessoas.
Acho que já foram. O que é isso? Não queria segurar tão forte. Lágrimas. Alergia quiral. Então, você tem dooms, como eu. Tenho o fator de extinção. Acho que você me superou. Qual é o nível? Pode vê-los, né? Não, mas posso senti-los. Nível 2. O que tá fazendo aqui? Fugindo da chuva. Como você. Agora passou, Sam. Meu nome é Fragile. É, já ouvi falar. É mesmo? Sam Porter Bridges. O homem que entrega. Quer um? Um criptobionte por dia protege da chuva temporal. Você quer trabalhar pra mim? Deve ser difícil ficar sozinho. Ué, a Fragile Express não tem um monte de gente? Muitos traidores. Restam poucos de nós agora. Honestos conto nos dedos. E além disso... Olha, também não sobrou muito de mim. Definhei do pescoço pra baixo. Eu não posso te ajudar. Eu faço entregas, só isso. Aqui é o despacho da Bridges. Empregado freelancer Sam Porter Bridges. Destinatário esperando entregas. Tá indo pra cidade? Toma cuidado. Aquelas coisas sempre voltam. A chuva temporal envelhece tudo que toca. Mas certas coisas nunca mudam. O passado nunca some. Te vejo por aí. Sam Porter Bridges. Certo. Então aí a gente já tem algumas coisas a se importar, né? Energia, sangue. Vai tocar uma música. Provavelmente vai dar direitos autorais. Eu já falei que daria, mas eu vou deixar rolar. Sobre esse jogo, galera, aqui a gente colhe uns criptombiontes, ó. E aí, vocês encarariam esse negocinho aí pra comer? Me diz aí o que vocês fariam. Sei não, né? Acho que na necessidade eu encararia, viu? Mas então, sobre esse jogo, como eu falei, muitas pessoas detestaram o jogo, outras nem jogaram, já falaram mal e tal. Mas em resumo, é o que eu falei lá no início. Dá uma chance, poxa, joga. É um excelente jogo, foi muito bem feito. Mestre Kojima aí. Quem conhece a saga do Metal Gear Solid já vai reconhecer uma série de referências. O gênio por trás daqueles jogos foi o gênio por trás desse jogo, né? Mecânicas de jogo aqui, ó, dá pra segurar na mão, né? Dá pra trocar de mão, certo?
E dá pra colocar aqui nas costas e levar. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é: deem uma chance, joguem. Né? É um jogo riquíssimo, tem uma história maravilhosa. Se você for direto ao ponto, fazendo as missões principais, não é um jogo enjoativo, tá? De forma nenhuma. Até mesmo se você for fazer as missões secundárias. Outra mecânica de jogo é que dá pra gente pegar itens de outras pessoas, né? Que elas foram deixando ao longo na gameplay delas, né? E a ideia desse jogo não é só fazer entrega, tá, gente? Embora é o que mais tenha se falado na época. Os Correios, jogo dos Correios, simulador de correio, de caminhada. Não é isso, tá, gente? Ele é sim um entregador. Inclusive, a gente teve aí no período da pandemia uma forte referência. Praticamente o Kojima acertou em cheio, né? Muito da nossa realidade no período da pandemia, né? Que as entregas, o delivery ficou muito famoso, né? Se tornou aí uma das maiores fontes de uso, né? Mas não é só isso, tá, gente? Nossa, eu queria muito que os Correios trabalhassem da forma que o nosso personagem aqui, nosso querido Daryl, pra quem conhece aí o Walking Dead, faz, porque é um comprometimento que, sinceramente, em todos os meus anos de vida, eu não vejo não, viu, o sistema dos Correios adotar, não. Não digo todos, tá, gente? Eu falo isso, mas não tem nada contra os Correios, não, tá? Só que, convenhamos, é um serviço que precisa melhorar muito, né? Mas, enfim, deem uma chance, venham com o coração aberto. Aqui vai ser pouco mais de uma hora, não sei ainda. Mas joguem, vale muito a pena. Vai ter algum elemento que vai agradar vocês. Sobre a mecânica de gameplay, a gente pode correr, né? Pode pular. A gente pode se apoiar apertando os gatilhos de trás, ó, para segurar a mochila, né? E a ideia é entregar os pacotes e fazer as missões que as pessoas nos pedem, né? É um jogo contemplativo, eu vou dizer pra vocês. Tem sim uma história muito boa, não é uma porcaria, nada disso, muito pelo contrário. Mas é um jogo pra quem gosta de vivenciar o jogo. Seria alguma coisa assim, sabe? Curtir a paisagem, curtir a música, né? Mas enfim. É autoexplicativo, tá, gente? Vocês vão ver aí durante a gameplay que o jogo ele se sustenta, tá? Ele não precisa de subterfúgio de nenhuma forma, ele vai se sustentando. Aqui é o seguinte, são níveis a água, né? Você tem o azul, amarelo e vermelho. No azul você pode andar de boa, você perde um pouquinho de energia, mas dá pra andar. No amarelo já é um pouco mais difícil a caminhada. E no vermelho, caiu, morreu, né? Se vocês estiverem ouvindo uns sons estranhos, tá saindo do controle, tá? Esse jogo ele joga direto com o controle. Então tem muitos sons que saem do controle. Eu preferi deixar porque faz parte da experiência, né? Quero que vocês tenham aí a experiência. Essas cargas que a gente pegou, que acabou de completar a quarta, são as cargas que estavam na moto, tá, gente? E aí é assim, você tem uma missão e você tem que completar essa missão, que é geralmente de entrega. Entregar um produto de um ponto a outro. E aí você conhece pessoas e tal. E aí a proposta é você criar laços, né? Você criar pontes entre os locais, né? Porque é uma realidade que tá tudo destruído. Vocês vão perceber, né? Que tudo foi destruído pelas obliterações e tal. Então, além de entregar, a gente faz esse trampo de criar laços com outros lugares, né? Conectar pessoas e tal. É sobre isso esse jogo. É sobre... Assim, no português, claro, é conectar. O jogo é isso. Aí ele vai dando aqui, ó, tem umas dicas, né, do que você tem que fazer e tal. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o menu do jogo. Como eu falei, a história ela vai se explicando ao longo do jogo e muitas coisas tem em arquivos, né? Mas é bem interessante. É um baita de um jogo, viu? Vou dizer pra vocês, sinceramente. Aqui a gente descarrega, a gente pode segurar o triângulo e descarregar todas as cargas no chão, né? Ou a gente já adiciona ela no painel.
E aqui a gente faz a entrega. É um jogo diferente, tá, gente? Não é pra todos os públicos, eu não vou mentir pra vocês. Vai ter gente aí mesmo que provavelmente vai odiar esse jogo. Mas eu achei bacana trazer, porque a proposta é trazer de tudo um pouco, né? Perdoem aí a tosse, galera. Minha voz, minha garganta... Difícil, viu? Por que demorou tanto? Não é do feitio da lenda se atrasar. Esperei a tempestade. Perdi a moto. Tá difícil pra você, né? Nossos bens estão em ótimas condições. Bom, você deixou a gente esperando. Mas todo o resto parece estar em ordem, então... Bom trabalho. A gente aguarda a próxima entrega. É o resumo da entrega, né? Então lá em cima você tem o pedido com a estrela. Esses pedidos de estrela são os pedidos de missão principal, né? Aí tem outros símbolos que representam outros tipos de missões, né? Essas com a estrelinha aí são as principais. Aí ele mostra, ó, na entrega a gente ganhou 28 curtidas, a quantidade de entregas que foram feitas, tal, dano da carga. Tem um resumo, né? E no final uma nota. Aí você pode pular isso, né? Você aperta R1 aqui, ele faz tudo. E aí tem um rankingzinho ali pra acompanhar o nível. Esse jogo dá pra você jogar online, dá pra você jogar ele offline. Comissão Especial Sam Porter Bridges. Prioridade 1. Igor, descarte de corpos. Sam Porter, né? Ah, não curte que encostem. Os documentos falaram de uma fobia. Descarte de corpos? O que foi? Olha, eu tô com pressa. Eu explico no caminho. Vem. Dá uma olhada. Ele vai pro incinerador. Faz tempo que morreu? A gente não sabe a hora exata, mas acho que mais de 40 horas. E a quarentena? Suicídio não foi uma doença. Ah, nossa. Foi muita sorte ter achado ele. Botei no gelo rápido, mas não sei quando vai necrosar. Vai aonde? Ah, o incinerador do norte é o mais perto. Aí tá lotado de EPs. Usa outra rota. Eu queria, mas não dá tempo. Então queima o infeliz aqui mesmo. E soltar tanto Kiralion perto da cidade assim, não vai rolar. Melhor do que ir pro incinerador. Aí, vai dar certo. Só precisa de alguém como você, com dons. Bom, já tá começando a necrosar. Vamos nessa ou aqui vai virar cratera. Diz aí, cara, vai ajudar a gente? Então agora Bridges inicia um contrato com Sam Porter. É Sam. Só Sam. E eu não vejo EPs. Só sinto. Por isso eu vim preparado. Bebê Bridger. Com a sua ajuda, a gente vai ficar mais um passo à frente.
Eu me sinto um bosta toda vez. Bom, vocês estão conectados. Também não curto. Pode ir. O mundo era tão diferente quando eu era criança. A América era um país. Todo mundo podia ir aonde quisesse e pronto. Não precisavam de caras tipo você. Tinha rodovias, aviões. Pô, dava até pra visitar outros países. Difícil imaginar isso agora. Como pode ver, o Death Stranding fudeu com a gente. Fudeu tanto que não dá nem pra reconhecer. E pra quem teve a sorte de sobreviver, veio a chuva temporal e terminou o serviço. Aí surgiram aquelas coisas da praia. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos se misturaram. Foi aí que as pessoas se enfiaram nas cidades e colocaram mensageiros, como você num pedestal. Puta que pariu! Arco-íris! O incinerador tá muito longe. Ele vai se transformar. Ah, merda! Temos que passar pelas EPs! O motor enguiçou! A gente tá onde esses bostas querem. Vamos dar fora daqui. Sério? Tá vendo alguma coisa? Não. Nada. Esse bebê deve estar com defeito, ou sei lá.
consigo te tirar. Sam! Quieto. Nem respira. Eles cercaram a gente. Desculpa.
Está caindo, está caindo. A ponte de Londres está caindo. Minha bela dama. Certo, galera? Aqui é o seguinte, quando a gente morre no jogo, a gente vem pra cá. Como tá escrito aí, o Sam é repatriado, então toda vez que ele morre, ele tem a opção de voltar, né? Então ele meio que nunca morre quando ele tem contato aí com essas entidades, né? Aí a gente vai e até o nosso corpo e volta. Dá pra fazer de duas formas, né? Ou a gente vai nadando assim, né? Guiando, ou só segurar o quadrado aqui e ele vai direto. Tá? Esses outros corpos, no futuro, quando você perde, são jogadores. Então você pode chegar até eles e criar laços. E aí eles te dão itens no decorrer do jogo. É bem interessante. Bebê. Bebê, tá ouvindo? Tá ouvindo? É o papai. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então veio outra explosão. Uma explosão que vai causar o nosso fim. Ah, já acordou? Então, como se sente estando de volta ao mundo dos vivos? Calma. Eu sou médico. Bom, um legista, no início. Pode me chamar de Deadman. De mortos eu entendo bem. Não como você, claro. Diferente do nome, eu nunca morri de verdade. Eu não recomendaria fazer isso.
Eu não sou nenhum especialista, mas garanto que isso é para a sua própria proteção. Viu? Quer dizer que eu tô preso? Não são algemas comuns. São dispositivos avançados que mantêm todos nós conectados. Nós? Ah, nós. Isso? Bridges. A melhor chance de a humanidade ter um futuro. Ou evitar a extinção, se achar melhor. Sei. Onde eu tô? Que horas são? Presta atenção. Tenta pressionar ela contra a pele, desse jeito. Relaxa. Isso significa que o seu corpo se conectou bem com a algema de Ela. Olha, olha. As algemas vão te vigiar 24 horas por dia. Ou seja, a gente vai pra te ajudar. Caramba. 2 dias. Nesse período, tomamos a liberdade de coletar amostras dos seus fluidos. Você é um repatriado, então você é bem especial. Escuta, e os caras do DC? Central Knot foi destruída na aniquilação. Acabou o jogo, velho. Virou uma cratera. Os únicos que sobreviveram foram você, por motivos óbvios, e seu bebê Bridge quebrado. Ele tá bem? Já foi marcado para descarte. Não funcionava mais. Pra que guardar? Todo mundo morreu. Não só o descarte de corpos. A minha equipe, o QG, Fred Forte inteira. Cada alma em Central Knot City. Estamos na nossa base, em Capital Knot City agora. Ou melhor dizendo, no nosso novo QG. Sudbury pareceu a escolha mais óbvia. Mas a nossa equipe de implementação foi dizimada. E não tem muito que eles possam fazer em 2 dias. As coisas estavam uma bagunça. Por sorte, o diretor e a equipe de suporte não estavam na cidade na hora. Então a cadeia de comando ainda está intacta. Me desculpe pela pressa, mas tenho um trabalho para você. Essa marca é de quando foi repatriado? Ah, e essa outra marca? Uma mulher grudenta numa caverna. Entendi. É a afefobia. Por isso você estava lá sozinho, onde ninguém podia tocá-lo. Eu vou tomar mais cuidado, Sam. Então, o trabalho é uma entrega urgente. Eu preciso que você leve morfina para presidente. Que presidente? A América já era. Tá falando da prefeita de Central Knot? Não a prefeita. A América ainda existe, Sam. A presidente está nos estágios finais do câncer. Ela está definhando. Mas temos tempo. Por que eu? Olha, Sam. Faça isso e eu prometo que tudo vai fazer sentido. Por que você não leva? Porque eu não tô aqui de verdade. Peço desculpas. Isso é só um quiralgrama. E lá vem as lágrimas. Reação alérgica à transmissão quiral. Na verdade, eu estou na ala de isolamento, no grande prédio do Triângulo. A morfina está aqui. Agora, a Bridges inicia um contrato com Sam Porter. Qual é? Vocês têm morfina aí? Pra que isso? Fala a verdade. A verdade, Sam, é que a última presidente da América quer te ver pessoalmente. Vai ter coragem de recusar mesmo?
Excelente. Então vejo você na ala de isolamento. Escaneando agora. Escaneando o ID da Bridges. Verificando o ID. Aprovado. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. É o seguinte, ó. Nossa, fiquei sem falar, minha voz foi embora, né? Certo. Na maioria das vezes... Pedido de entrega para Sam Porter Bridges. Solicito transporte de morfina à ala de isolamento para aplicação imediata na Presidente. Certo, então, como eu tava falando, essa aqui é uma área onde a gente pega as encomendas e os pedidos, tá? Então é um lugar que a gente sempre vê. Mas podem ter outros lugares que não são essa central. Confira o mapa nas algemas se estiver perdido, Sam. A ala de isolamento é bem fácil de achar. Caso não tenha certeza do caminho, use marcadores e trace rotas. Experimente e você vai entender. O que ele disse é exatamente o que dá pra fazer, galera. Então, se a gente apertar aqui, a gente acessa as algemas, né? Aí tem algumas coisas aqui que são autoexplicativas, mas a carga que a gente está levando, os pedidos que estão pendentes, né? Há algumas informações que a gente vai habilitando ao longo do jogo. Aqui no manual a gente consegue rever todas as informações que são passadas durante o jogo, tá? Eu não vou nem me dar o trabalho de mostrar para vocês cada uma, porque já apareceu na tela, tá bom? Que mais a gente tem aqui? Tem as alterações de sistema, mas basicamente é isso. Aí aqui os nossos pedidos, a gente pode ter mais de um, né? No caso, a gente tem que ir desse ponto àquele ponto lá, né? No caso daqui para cá. Aí dá para pôr o marcador, né? Se você coloca um marcador, quando você abre, ele mostra lá, tá vendo? Tempo decorrido, pedido, enfim. Dá para pôr mais de um marcador, tá? Dá para pôr marcador direto, sem ter que abrir a bússola, né? A algema, no caso. E aí ele marca no chão. Pode não ser a melhor rota, tá? Mas aí fica visível. Se você apertar o touchpad aqui, você fala, né? Como eu disse, esse jogo você pode jogar online ou pode jogar offline. Se você jogar offline, vai ser mais difícil, porque tem coisas que dependem. Sam, para confirmar que está no caminho certo, olhe a sua bússola. Ela nunca vai te desnortear. Se você tiver um destino definido, é claro. Então, se você jogar online, o que acontece? A bússola é com L1, tá, gente? Se você jogar online, outros jogadores te ajudam com construções, porque esse jogo também tem um pedaço de construção. Central não abrigava só o QG da Bridges. Era também a sede do movimento reconstrucionista. Se a Presidente não tivesse pedido tratamento especial, ela nunca teria ido embora. E sem isso, nós também não teríamos. E é isso, galera. Então, se puderem jogar, joguem online. Não tem interação com os outros jogadores, tá? É só um detalhe ou outro de gameplay. Mas é muito bom para construir os itens. Construir estrada, construir coisas que dependem de recursos, tá? Então uma dica legal é jogar online, se possível. Fica muito mais fácil. Os sinais vitais dela não mudaram nem um pouco. Não tem chance de recuperação? Ao que parece, não. Que tal a gente começar os preparativos? Sam. Sou eu, Edmund. Desculpa, falha minha.
Infelizmente, o estado da presidente se agravou demais. Obrigado. Isso vai ajudar a aliviar a dor. E permitir que ela fale com você nos momentos finais. Ela? A primeira e última mulher presidente dos Estados Unidos. Você deve se lembrar dela. Ela te criou. Você não está bem vestido para a ocasião. Troque de roupa antes de entrar. E aqui o resultado que a gente já viu. O que acontece? Essas pontuações, elas vão arrecadando pontos ali embaixo e aí aumenta o nível de conexão. Quando o nível de conexão estiver no máximo, a gente ganha algum item, né? Então é sempre bom ter notas boas para garantir aí uma pontuação bacana, né? É para isso que servem as entregas. Quanto melhor a pontuação, melhor a conexão com quem fez o pedido. Aquele é o braço direito da presidente. É o diretor da Bridges. Die Hardman. Ah, você estava com a Bridges 1. Então, acho que podemos dispensar as apresentações. Quanto tempo já faz, Sam? 10 anos? Olha pra gente. Aberrações imortais se encontrando assim. Ah, tá legal. É bom te ver também. Ela tá esperando. É a sua mãe, Bridget. Ela anda meio confusa, mas eu sei que ela vai lembrar de você. Senhora Presidente, trouxemos o Sam. Vamos deixar vocês a sós. Sam, sabia que ia voltar. Você tá bem? Sim, eu sei que você me odeia. Amelie. Amelie. Lembra que a Amelie foi pro oeste? Levou 3 anos para chegar lá. Ela quer reconstruir o país. Ainda com essa ideia? Era você que eu queria mandar, Sam. O tempo tá acabando. Ajude a Amelie, ela precisa de você. Juntos podem ajudar a nos reconectar. Podem restaurar a América. Sam, se não nos unirmos novamente, a humanidade não vai sobreviver. Não precisamos de um país. Não mais. Tá enganado. Assim não teremos futuro. Não, a América se foi. Bridget, o seu cargo de presidente já era. Sam, me escuta. Por favor.
Então você vai me ajudar. Não, eu... Eu te amo, Sam. Vou te esperar na praia. Senhora Presidente! Ah, não. Não. Ok. Doutor, ajuda aqui. Me ajudem aqui. Ataque cardíaco. Carga de 150. Não tá respondendo. Aguente firme, senhora Presidente. Batimento diminuindo. Aguenta. Ela tá morrendo. Hora da morte? Droga. Escuta, ninguém pode saber que a presidente morreu. Se qualquer coisa vazar, Bridges já era. O que aconteceu nessa sala fica nessa sala, você entendeu? Entendi sim, diretor. Mas ainda temos a questão do corpo. Sem o descarte de corpos. Isso não vai ser um problema. Sam, antes da presidente morrer, ela fez um contrato com você. Mas que papo é esse? Como membro da Bridges, vai ter que trabalhar com a gente para reconstruir a América. Acha que pode me recrutar? Que nem ela tentou? Ela conseguiu. Olha o seu pulso. Se isso não te diz nada, então eu não sei. Escute, diretor. O câncer se espalhou pelo corpo todo dela. Remover órgãos está fora de questão. E não precisaremos de uma autópsia. O corpo precisa ser cremado de qualquer jeito, antes que necrose. Se não fizermos, esse lugar vai virar outra cratera. É pra fazer o quê? A gente não tem nenhum portador no momento. E a equipe do DC que estava com você está morta. Mas o corpo dela precisa ser cremado. A estrada de Capital Knot City até um incinerador foi comprometida na obliteração. Só se pode chegar lá caminhando, pelas montanhas. Mas a densidade quiral lá é acima do comum. Deve ser as EPs. Esse serviço tem exigências. Duns, repatriado. Por isso eu. Por quê? Sam, você já tá com o trabalho. Termine logo isso, Sam Porter Bridges. Posso falar com você? A presidente Strange acreditava muito no reconstrucionismo. Ela trabalhou duro para unir a nação mais uma vez. Sem ela, nem teria Bridges.
Ela merece de verdade ter um funeral digno. Só que não dá pra fazer. Sem ela, a América morre. Sem ela, a Bridges desaparece. Escuta. A cremação dela tem que ser feita em sigilo absoluto. Tudo bem, mas e aí? Quem é que vai ficar no lugar? A América já era. Sam, a América ainda vive. Mas vai morrer sem a Bridget. Nós a perdemos. Mas ainda tem alguém digno da presidência. Peraí, quê? Deixa isso pra depois. O foco é terminar o trabalho da sua mãe e reconstruir a América como ela queria. Essa é a missão da Bridges. Então você vai ter que dar o primeiro passo, Sam. E leve o corpo da presidente ao incinerador. Se nós não nos unirmos, será o fim da humanidade. Eu queria mandar você, Sam. O tempo vai acabar. Te amo, Sam. Espero você na praia. Fica ao sudoeste. Só lembre que passa por território de Epis. É nas montanhas. Pra a matéria quiral da fumaça não chegar à cidade. Vai ser difícil levar um corpo. Vamos te monitorar toda hora. Qualquer coisa, a gente te ajuda pelas algemas. E galera, Sam, é o Die Hard. O Deadman disse como usar as algemas? Use para conseguir encontrar o incinerador. Sam, acho que eu nem preciso lembrar. Mas cada minuto conta ao transportar corpos para o descarte. 48 horas depois da parada cardíaca, eles necrosam e viram uma EP novinha para infernizar as nossas vidas. os diálogos eles são explicativos, né? Eles vão dando mais background para os personagens e para a própria história de que a gente está vivendo, né? Então é bem interessante prestar atenção em cada momento que eles ligam, o que eles falam, tá, galera? E como eu disse, é um jogo que ele é muito bom, né? Muito bom mesmo. A presidente Strand era o símbolo do reconstrucionismo americano. Mesmo com o país destruído e o povo espalhado aos quatro ventos, ela nunca deixou de acreditar na reunião. As pessoas tinham esperança na recuperação da América porque elas acreditavam nela. Nós acreditamos na reconstrução deste país. A América resiste, ao lado do espírito imortal da Bridget. E assim, mais pra frente a gente consegue veículos e tal pra fazer as entregas mais rapidamente. Mas esses primeiros momentos aqui é só na pedalada mesmo, galera. Na caminhada. A gente tem que ir naquele ponto ali. Então é um jogo que assim, como eu falei, se você tiver a mente aberta, você vai curtir demais. Porque você passa minutos assim indo de um ponto a outro, né? Você enfrenta alguns desafios no meio do percurso e tudo mais. Mas é um jogo para você pensar nas coisas mesmo, sabe? Por exemplo, a algema. Algema é um sinônimo de que você tá preso a alguma coisa, né? No caso aqui, ela é um item que faz com que as pessoas consigam estar conectadas, né? Então, assim, são conceitos que você vai
vai pensando de forma diferente, sabe? É bem interessante. Esse jogo aqui mudou minha cabeça, assim, vou dizer, eu aprendi bastante coisa com ele. Mas assim, sou eu, minha experiência. Eu acredito que cada um que tiver a oportunidade de jogar esse jogo vai ter a sua própria experiência, independente da história, né? E as músicas são maravilhosas. Assim, vale a pena os direitos autorais, sabe? Eu não vou tirar porque vocês merecem aí ter uma experiência completa. E mais um motivo para vocês me ajudarem aí com o engajamento, né? Eu sei que é chato, eu fico pedindo toda hora, mas dá uma ajuda aí, galera. Dá um like, verifica a inscrição, indica o vídeo, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Faz um comentário, né? Dá sua opinião aí para mim. Enfim, o engajamento é muito importante. Sem o engajamento a gente não vai crescer. E tem a nossa meta aí, né, galera? De 500 inscritos aí esse ano. A gente tá com 225. Com muito trabalho, muita luta. Mas 225 diversos players aí, né? É muita coisa já. Mas vamos ver se a gente bate essa meta aí, galera. Depois a gente dobra e assim sucessivamente. E a ideia aqui é o seguinte, a gente tem que levar o corpo da presidente, que é a mãe dele, inclusive, né? Vocês podem ver que tem aí já existe uma história de fundo aí que... um drama familiar, né? Então meio que a gente já pega o jogo no caminho. Como todo jogo do Kojima tem uma história gigantesca aí. E aí ao longo do jogo a gente vai descobrindo coisas, enfim, eu não vou spoiler aqui pra vocês, né? Não vou ficar dizendo pra vocês as coisas, mas é um jogo assim digno de ser jogado, sinceramente. E se quiser jogar o segundo que vai sair aí, jogar o primeiro é imprescindível. Eu gostaria muito de trazer pro canal, inclusive trazer em saga, né? Mas eu tenho que me articular um pouquinho aí para poder fazer. Vocês viram que eu dei uma pontuação pro item? Por quê? Essas pontuações são like, né? Literalmente o like. E aí quando você está jogando online, outras pessoas colocam esses itens para ajudar no percurso, né? E aí você pode valorizar o trabalho deles dando um like, igualzinho aqui no YouTube. Então é tipo um jogo que ele ensina como a gente precisa agir com os criadores de conteúdo. E aí quanto mais like você dá, mais like você recebe. E é aquilo que eu falei no início lá, no começo, a cena da presidente. Quanto melhor o seu nível de engajamento com a pessoa que fez o pedido, mais você lucra. Então, assim, tem itens que você ganha que melhoram a sua gameplay, né? Melhora aí a sua jogatina. Então é o que faz com que você tente fazer a entrega da melhor forma possível, evite dano na carga, né? Essas coisas. E é isso, galera. O resto é jogo, né? Por exemplo, isso que aconteceu agora é porque o solo... Tá vendo que tem uns pontos vermelhos no solo? Quer dizer que esse solo é irregular. Então, ó, ele acerta a energia ali, ele gasta energia. Tem uma série de coisinhas aí que você tem que precisar se atentar enquanto estiver jogando. Então, literalmente não é um jogo dos Correios, galera. De só entrega. Tem história, tem todo um trabalho gigantesco por trás, né? Então é o que eu falei. Mantenham a mente aberta. Venham com o coração aberto. Vamos parar de ficar só ouvindo a opinião dos outros, né? Poxa, é tão chato isso. Eu costumo até dizer que você acaba aproveitando só metade das coisas, porque a outra metade já disseram pra vocês que não presta, né? Então, assim, definam vocês mesmos se algo é bom ou ruim pra vocês. Não fica indo na onda dos outros, independente de qual seja a opinião. Tem hoje a possibilidade aí de poder aproveitar, aproveita, poxa, né? Não precisam só da opinião dos ditos formadores de opinião, né? Hoje em dia a gente tem muito disso. Se uma pessoa fala que algo é ruim e pronto. A gente nem tem a nossa experiência, sabe?
E aí acaba se privando, né? Esse jogo aqui pode ensinar muitas coisas para muitas pessoas diferentes. Então, eu recomendo. Sinceramente, eu recomendo. E se vocês quiserem ver aqui, já sabem, né? Deixa aí nos comentários que eu vou trazer com um prazer, assim, enorme. Esse aqui é o nosso pedido número 3, né? Então, um corpo. É o corpo da presidente aí. E essas missões com estrela, como eu já disse, são missões de progresso da história, tá? Tem as outras missões que não progridem na história, mas melhoram o nosso personagem aí. Volta, agora. Sam, aproveita e queima o resto da carga. O que é isso? BB-28. Era a unidade do Igor. Tava junto quando te achamos na cratera. Por que tá aqui? Porque vai ser descartado. Central Knot e o quartel-general já eram. A coisa não fez o que devia. Tá nos registros. Mas tá vivo. Não tem conserto. E não sobrevive fora da cápsula. Pode sentir dó, mas a decisão é essa. Descarte. O diretor aprovou. Tem vários. Deve ser dos corpos que não foram para o incinerador a tempo. Aí acontece isso. Espera a chuva passar. Não. Estão chegando muito perto. Eu tenho que ir. Eu vou me achar aqui. Sam, se devorarem você, tem uma obliteração. Você volta, mas a área ao redor vira cratera. Tive uma ideia. Vai, desgraça. Tem defeito mesmo.
Feito aí. Manda ver. É, galera, a gente tá ferrado. Sam, estamos enviando umas rotas de volta pra cidade. Escolhendo uma ou não, só sai daí logo. Certo, agora a gente tá sem carga nenhuma, tá? Vai algumas dicas. Se a gente agachar com carga, a gente não derruba nada, tá, gente? Então, se vocês estiverem com carga e estiver agachado, vocês não derrubam a carga. Se a gente segurar o R1, a gente tampa a respiração e eles não veem a gente, né? Mas a gente anda mais devagar. Aí, geralmente, o Odradek, ele aponta para onde a EP tá. Então, a gente pode escolher a abordagem que a gente vai ter. Que nem aqui, eu prefiro sair correndo que nem um desvairado, né? Você pode fazer isso? Pode, né? É problemático? Sim. Mas eu quero mostrar para vocês todas as opções, pelo menos, para vocês verem que o jogo é muito mais do que só fazer entrega, né? Como acredito que muitos aí foram induzidos a acreditar, por assim dizer, né? Toda vez que essa sombra te pegar, você cai nesse limbo, né? E dá pra você sair às vezes não dá, às vezes é carregado, enfim. Eu vou tentar mostrar tudo pra vocês poderem ver. Mas nesse primeiro momento ainda não. Eu vou levar essa gameplay, gente, até a parte em que... Deixa eu só ver, eu tenho que ir pra lá. Eu vou levar essa gameplay até a primeira conexão, a primeira cidade, tá? E aí a gente encerra o vídeo lá. Então vai ter oportunidade aí da gente ver como é que funciona as EPs e tudo mais. Não muito, né? Porque aí você precisa jogar o jogo mesmo para entender. Mas eu não vou dar spoiler de jogo aqui. Não quero dar spoiler, então eu vou falando à medida que o jogo vai desenvolvendo, tá bom? Aí, ó, sobrevivemos. Então, ó, ela fechou, quer dizer que a gente já tá seguro, né? E aí, quando o bebê tá conectado, esse item fica se movimentando, ajudando a gente aí. Isso aqui não dá pra pegar ainda, porque a gente não tem o coletor, né? Mas é uma ferramenta que a gente consegue mais pra frente do jogo. Não muito mais pra frente, né? Mas consegue. Ah, sim. Tá vendo que a energia azul tá desgastando, né? Então, se a gente apertar aqui pra esquerda, tem a roda de itens, né? Aí a gente seleciona aqui, ó. E bebe um energético. Aqui no caso, eu falei energético, mas é água, tá, gente? É que... O que acontece? Quando esse jogo saiu, ele tinha uma parceria com a Monster, de bebidas. Então, você tomava o energético Monster no quarto, né? Que é pra gente tá indo lá, logo logo a gente chega e vocês vão ver. Então, ficou esse lance do energético, né? Mas eu acredito que seja água agora, água potável, né? Se eu não tô enganado, mas... Enfim, não faz diferença, galera. É um líquido que revitaliza você rapidamente, né? Então faz todo sentido ser energético, né? E aí essa barrinha azul aí é a nossa energia. Você vê que ela vai consumindo, mas ela restaura, né? Quando a gente bebe água e tal. E aí fica esses riscos brancos na frente. É que a gente perdeu. Aquele ali não vai ser restaurado enquanto a gente não descansar, né? No quarto. Nossa, essa música é maravilhosa, gente. A trilha sonora desse jogo é perfeita. Spotify na certa. Mas enfim. Aí você dorme e aí ele restaura essa energia. Aí você consegue restaurar depois.
Tem mais pra frente a gente consegue os veículos, né, que eu falei pra vocês. Tem armamento também, armamento letal, não letal. Então assim, não é um jogo parado, tá, galera? Não é só ir de um lado pro outro com um monte de carga nas costas e acabou, né? Então, deem uma chance. Joguem. Vocês vão ver que é muito mais do que já disseram a respeito. A gente tá chegando já. Aqui a gente consegue ver a distância, ó. 324 metros e tal. Depois que a gente consegue um veículo, é um pouco mais rápido, tá, gente? Mas tem aprimoramentos também que a gente pega. É bem legal, assim. Se vocês já jogaram Metal Gear Solid, definitivamente vocês vão gostar desse jogo. Ele tem muitas semelhanças e tal, inclusive com a parte de equipamentos. Mas enfim, eu não vou estragar a diversão de vocês dizendo o que vocês vão ver. Se vocês quiserem ver aqui no canal eu trago, se vocês puderem jogar, joguem. E a gente vai trabalhar com o que a gente tem aqui. Lembrando que essas informações da tela vão aparecer lá pra gente ler depois, tá, gente? Volte pro centro de distribuição. Cheque a localização na bússola. Esse aqui é o centro de distribuição, tá, gente? Tem em outros lugares também, a gente vai conectando eles. Que milagre vocês dois voltarem. Se alguém com dons conecta um bebê, sentimentos e memórias têm tipo uma interferência. Amplifica medo e estresse. E você corre o risco de ir a um lugar sem volta. Desculpa, mas esse bebê passou da validade. Só resta descartar. Sam, se limpa e vem aqui pro gabinete. Quero conversar. E assim a gente cumpriu mais uma entrega, galera. Com S. Tá indo rapidinho assim porque eu apertei o botão, tá? Sam, falei que é perigoso combinar duns e bebês. Que tal um banho? Tá cheio de Kiralion. Vai ver a presidente assim? Do que é que você tá falando? Ela morreu. Tá amuado. É o bebê 28? Vai se fuder, você não é meu chefe. Bom, ele deve a vida a você. Não, a gente deve ao bebê. Até você. Tá bom. Eu cuido dele. Lembranças a presidente.
Nós temos que ir, Sam. Toma. Um filtro dos sonhos. Use ao dormir. Protege dos pesadelos. Eu estou sempre com você. As informações do que aconteceu, né? Energia restaurada, cantil cheio de novo. Esse é o nosso quarto seguro. Sam, aqui é o Die Hardman. Tem um quarto privado reservado para você. Regalia da Bridges. Tire um tempo para se limpar, se livrar de todo esse Kiralion. Daí vá ao gabinete da Presidente. Certo, aqui você tem uma certa regalia, né? Então você consegue interagir com o Sam. E coisas engraçadas acontecem aqui, né? Então esses bonequinhos são os momentos que a gente já passou, né? Tem o Igor ali, tem o próprio Sam e tal. Dependendo do que você faz, ele interage com você. Então, ó, você fica encarando, ele mexe. Se você olha o pé dele, ó. Cenas fortes, hein, galera? Então, sempre que tiver a oportunidade de parar num centro, para, dar uma descansada, né? Aqui na mesa tem alguns bonecos de coisas também, ó, tipo as EPs e tal. Aqui eram latinhas de Monster. Então tem interação também, ó. Você vai lá e você toma. Nesse caso, a bebida aí é alguma coisa de criptobionte, eu não consegui ler. E aí tem as ceninhas, né, dele bebendo e tal. Tem uma hora que elas vão se repetir, é inevitável. Aí a gente ganha um bônus, tá vendo ali embaixo, ó, de 10%. Vai até 25%. Olha, eu gosto de tomar Monster, tá, galera? Eu adoro energético. Não faz bem à saúde, tá? Assim, é uma coisa que você tem que tomar com muita parcimônia. Mas o jeito que ele bebe é impressionante. Beber uma bebida gaseificada desse jeito é poucos. Ah, uma coisa interessante, ó. Se a cena já foi vista, aparece uma opção de pular ela, tá? Aí se você pular, você não perde nada. Geralmente eu sempre deixo em 25%. Aqui é o óculos do começo do jogo, ó. Dá pra você selecionar ele e usar. Praticamente tudo é customizável no Sam, tá? Tirando a roupa normal dele, isso aí não tem como customizar. Aí aqui atrás, ó, não dá pra ver ainda. Mas tá, é uma opção que a gente vai ver depois. Isso aqui também. São os uniformes da Bridges. É que a nossa missão vai ser tomar banho. Lembrando que a classificação indicativa do jogo eu coloco na thumbnail, tá, gente? Então, é interessante vocês seguirem a classificação indicativa se vocês se incomodam aí, né? Afinal de contas, elas existem por algum motivo, né? Mas dá pra tirar foto, ó. Cada direção que você aperta, ele vai fazer um movimento. Ele lava o rosto, ele senta na pia, enfim. Vou sair daqui e a gente vai seguir, porque a minha programação com vocês é conectar pelo menos na próxima central. Vocês verem um pouco mais de ação, né? Bem, Hideo Kojima, vocês sabem, né, galera? É muita história, muito cutscene, né? Enfim. É pra quem gosta de fato, galera. Então, eu aconselho vocês a se aventurarem, curtirem. Sam, tá ouvindo?
Puta merda. Será que acabou a privacidade? Não. Só quando toma banho e usa o banheiro. Imagino que você deve estar se limpando. Que bom. Vá ao gabinete da presidente depois. Ela te espera. Ótimo trabalho, Sam. Obrigado. A Bridget pode não estar entre nós, mas seu legado tem a chance de viver. Sam, me escuta. América. Reconstrucionismo. O sonho dela não morreu. Não quero saber. Este é o rosto da nossa nova esperança. Nossa nova América. Amelie. Minha mãe pode ter morrido, mas eu tô aqui. E você, Sam? Você também tá. Dez anos que não se viam, né? E durante esse tempo, ela não envelheceu nada. Ele sabe por quê. Meu corpo continua na praia. Por isso não envelheço. Mas você sim, Sam. Você tá bem. Então quer isso mesmo? Reconectar todo mundo? E tudo? Alguém tem que suceder a Bridget, Sam. Mais importante, alguém precisa levar seu legado adiante e reconstruir o nosso país. Samantha America Strand, a nova presidente. Um novo começo para o nosso povo, a nossa nação. Sob o governo de Amelie, vamos restabelecer a UCA, a União das Cidades Americanas. É assim que vamos reconstruir nosso país. Mas precisaremos da sua ajuda, Sam. Não. Cansei disso. Já dei meu adeus quando me despedi da Bridget. Nunca esquecemos de você, Sam. Você fugiu. Você se isolou. A Amelie montou uma expedição. Os melhores da Bridges 1. E foi pro oeste. Guiei eles pelas crateras e zonas de EPs. Os protegi enquanto procuravam sobreviventes. Nós nunca perdemos uma IP. Dava pra ver a distância. Convencemos todas as comunidades a se juntarem à UCA. E deixamos nosso pessoal para ajudá-los. Levamos 3 anos, mas nós conseguimos chegar até Edge Knot City. Até o Pacífico? Meu Deus. É, mas então tudo foi pros ares. A equipe dizimada e a Amelie raptada. Raptada? Eu não tô numa cela ou alguma coisa do tipo. Posso usar as instalações deles e falar com vocês sempre que quiser. Mas não posso sair de lá. É uma medida preventiva para manter a independência de Edge Knot. Pelo menos é o que eles dizem. Querem que a UCA não se meta com eles. A Amelie é a garantia de que a gente não vai fazer isso. Quem são esses merdas mesmo? Homodenens. Uma milícia separatista. Eles comandam Edge Knot. Já ouvi falar. Terroristas que saem por aí matando gente e deixando crateras. Isso. Seus métodos são imprevisíveis. Eles usam até obliterações. Acha que o suicídio que acabou com Central Knot foi um deles?
Talvez, Sam. Em todo lugar há extremistas como os Demings, tramando nas sombras. Descentralizados por natureza. Nenhuma organização os governa. Apenas uma ideologia. Sei que nem todos compartilham da nossa visão para o futuro. Se nós, americanos, não nos unirmos de novo, a humanidade desaparecerá. Eu levei a mensagem da minha mãe para as pessoas por todo o país. Mas nem todos estavam dispostos a aceitá-la. Boa parte preferiu continuar isolada. Se virar sozinha, do seu próprio jeito. Como você, Sam. Acham que a América só pode ser reconstruída pela força, por pessoas que digam o que fazer, que tirem sua liberdade e os coloquem em grilhões. E o que você colocou em mim? Hã? Você não é melhor que os Demens. É só uma outra seita. Não são grilhões, Sam. São um símbolo da nossa união. É disso que precisamos agora. Nada de se isolar, apenas união para formar a Rede Kiral e se reconectar. Sam, queremos que você vá para o oeste e termine o que a Amelie começou. O pessoal que ficou está trabalhando arduamente para instalar os terminais da Rede Kiral. Mas esses terminais continuam isolados. Precisamos que você os conecte. E para isso, precisa de um Q-Pid. Ele contém todos os protocolos de segurança e de operações necessários para integrar um terminal à Rede Kiral. Leve o Q-Pid para o oeste. Reconecte o povo à nossa grande nação. E quando chegar a Ed Knot City, encontre Amelie e traga-la para casa. Depois disso, vou tomar conta da presidência e continuar o legado da nossa mãe para salvar o país. Esse era o último desejo da Bridget. E é assim que vamos seguir. Por favor, Sam. Precisamos de você. Eu sou Sam Porter Bridges agora. Não sou um Strange. Caramba, o meu lugar não é aqui. Vocês sabem disso. Não me envolvo com vocês. Nem com ninguém. Nunca mais. Espera! Viu? É como se eu nem estivesse aqui. É tudo a mesma merda. Sam! Sam! Calma aí! Espera! Me escuta. Precisamos de você. Dos dois. Conectar o mundo com cabos não acabou com a guerra e o sofrimento. Não se assusta quando tentar de novo. Tudo vai desmoronar. É a porra de um ciclo sem fim. Conectar, reconectar, a coisa não é tão simples. Tá legal, tá bom, Sam. Fica calmo. Eu já entendi. Você não precisa aceitar nada agora. Por que não descansa um pouco? Ótima ideia. Precisamos dormir. Se não parar para descansar, vai acabar se reconectando de vez com o outro lado. A manutenção necessária foi concluída. Vários ajustes e aperfeiçoamentos foram feitos. Já pode usar de novo. Pela primeira vez, parece que Duns e bebês são uma boa combinação. Ou talvez vocês dois tenham algum tipo de afinidade, sei lá. Sam. Quê? Escuta, você é Sam Strand. Não, não sou.
Não mais. Meu nome é Sam Porter Bridges. É uma palavra engraçada, Strand. É parte de uma corda ou ligação. Mas stranding significa ser trazido pela maré. E ficar stranded é não conseguir ir para casa. Eu tô assim agora, Sam. Aqui na margem do Pacífico. Muitos quilômetros de distância. Mas a nossa ligação continua. Você tá livre, mas continuamos conectados. Não me diga que não. Volta, Sam. Vou ficar te esperando. Espera! Bom dia, Sam. Sam, aqui é o Die Hardman. Dormiu que nem pedra. Deve estar exausto. Esses quartos têm tudo o que você precisa. Chuveiro, banheiro, etc. Pode vir quando quiser descansar, examinar equipamentos, revisar informações e tudo mais. Se tiver alguma dúvida, pergunte para os funcionários. Só que antes disso, que tal dar uma checadinha em tudo? Veja como a Bridges está funcionando. O terminal tá funcionando agora, né? Não tava funcionando antes. Naquele terminal ali, pode ver o banco de dados da Bridges, com detalhes sobre vários assuntos. Não terá acesso a tudo, mas ainda pode encontrar muitas informações úteis. Então, ó, é basicamente o outro painel, tá, gente? Aqui a única diferença é que, além dos pedidos, né? Você tem as informações também, igual lá. Você pode ver a qualquer momento. Você tem as músicas. Eu não vou pôr pra tocar, mas se vocês estiverem jogando aí, escutem, são músicas muito boas. Dá pra vocês colocarem a música aqui e fazer o que você precisa fazer no quarto, que ela vai continuar tocando, né? Aqui que eu tinha mostrado antes. São as opções que apareceram na tela. Então, de novo mesmo, o que a gente vai ter? É o reprodutor de música. O resto tem a qualquer momento, é só você acessar a algema, apertando Start lá e acabou. Eu só não vou pôr pra tocar as músicas aqui, porque, assim, a gente já tomou direitos autorais, né? Eu não quero deixar o YouTube nervoso. Aqui a gente examina a estante. Às vezes ele faz isso, se você ficar olhando muito tempo pra um lugar. Então, ó. Aqui a gente examina a roupa que a gente tem, né? Essa vitrine remove resíduos de matéria quiral do seu traje. Falando em trajes, o azul é da equipe de entrega, o vermelho é de médicos, o laranja é de descarte de corpos e o preto é o da segurança. Bem, não preciso falar mais nada, né, gente?
Aqui a gente altera as cores dos itens que a gente tem, né? Então dá para alterar, né? Deixar transparente, preto, enfim. Mas não do traje, né? Porque o traje tem as especificações técnicas dele. Sam, aqui é o Deadman. Eu calibrei o seu bebê com base nos dados fisiológicos que coletamos de você antes. Mas ainda não tenho certeza. Depois que der uma volta com ele, podemos checar a sincronia e ajustar a sensibilidade do bebê se necessário. Aí aqui dá pra você mexer com o bebê, ó. Cansou, é? A edição de colecionador vinha com uma cápsula dessa. Muito legal. Certo. A história é bem densa, tá, gente? Eu não vou ficar me delongando, porque eu não vou conseguir passar todas as informações que eu gostaria. Oi, já te conheço. Sou supervisora de entregas, manutenção e reparos. Bom te ver aqui. Sou a Mama. Eu não sei se já disse. Esses aí são os cordões. Não servem só para empacotar. São para identificar também. Olha de perto e vai entender. Sabe esse vermelho? É o seu sangue. Vocês viram que é tudo autoexplicativo, que não é narrado por um dos personagens, vocês vão encontrar nos textos que a gente vai encontrando ao longo do jogo. Então, o que eu falei sobre eu não passar a parte da história, mas eu vou deixar num link aí na descrição do vídeo um canal muito bom, excelente, que é o Blader Coyote, e ele fez assim, ele é bem fã, né? Ele cobriu a estreia e tal, e ele explica certinho, galera. Então, se vocês não têm problema com spoiler, não se incomodam com isso, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada lá no que ele tem de conteúdo do Death Stranding. Então aqui a gente pode usar o vaso, tomar banho. Sam, é o Hartman, pesquisador dos mistérios das praias e do Death Stranding, além dos Dooms e repatriados. Ao fazer as necessidades, uma quantidade de matéria quiral é expelida do seu corpo. Matéria quiral pode prejudicar secreção hormonal e nervos. Isso pode causar o desenvolvimento de fobias e, em casos extremos, impulsos violentos e suicidas. Contaminação por quiralium foi até considerada um gatilho para Dooms. Permita-me coletar uma amostra das suas excreções para análise. Um meio não invasivo de monitorar a exposição a quiralium e sua saúde. Certo, esse foi o Hartman. Então tem as opções, ó. Você pode tomar banho, usar o vaso em pé, usar o vaso sentado, né? É autoexplicativo. E aquele banner que mostrou é a série do Norman Reedus nos streamings, né? Eu não sei onde tá agora, mas ele viaja pelos lugares e tal. Como se fosse um motoclube. É bem legal. Eu assisti alguns episódios. É mais uma opção aí pra, né, conhecer mais do personagem, do ator no caso, né? E a gente conhece os personagens, mas não o ator. Então é isso que tem pra fazer aqui dentro, né? A gente usou sentado, eu vou usar de pé pra vocês verem como é que funciona. Mas não é muito diferente, né? Do que a gente já viu. Lembrando que aparece o X lá Legal. Pra cortar, né? Se você já viu essa cena. Olha lá, tá vendo? É só apertar aqui e já corta. Beleza, galera. O que tem aqui pra mostrar é isso. E agora a gente vai pro jogo. E aí? Já pensou melhor? Cheio de quiralium, mas é seguro para quem tem Dooms. Basta isso aqui para poder reconectar o mundo. Para nos unir de novo. Sou portador. Não quero conectar nada. Ou fazer nós. Mas faço qualquer coisa para ajudar a Emily.
Escuta, Sam. Na jornada pro oeste, todo o pessoal da Emily fez terminais nas cidades, chamados nós. Eles têm a infraestrutura, mas a rede Kiral tá offline. Parece que agora só consegue transmitir mensagens de voz. Às vezes com fio, outras vezes não. E um pouco de dados também. Bom, sem os dados armazenados, nossos Kiralgramas não aparecem. A Emily e outros da Bridges que viu por aí são gramas feitos com dados locais. Caso não saiba. Enfim, é só você achar o nó, conectar o Cupid e ligar todas as comunicações quirais. Presta atenção, Sam. Quando conectar o terminal, pode iniciar a transmissão instantânea de dados com a rede da UCA. É assim que vai funcionar. Vai nos reconectar uns aos outros e ao passado. Dados perdidos e fragmentados vão ser restaurados. Tipo, como reviver um dinossauro de um fóssil. $4,6 bilhões de anos de história. Vamos recuperar todo o conhecimento perdido desde o Death Stranding, Sam. E é assim, meu amigo, que vamos derrotar essa coisa. Com todas as comunicações quirais, gerar gramas vai ser fácil. E você vai poder usar impressoras quirais. Logo, logo, vamos poder enviar todo tipo de coisa pela rede. Nada original. Ou com alma. Nada real. Só cópias. É. E é por isso que ainda precisamos de portadores. Antes e depois da nossa união, precisaremos de gente no meio. Descansar pra quê, né? Mente vazia, oficina do diabo. Te damos todos os detalhes no terminal. Vai e olha lá em cima. A entrega tá lá também. Esses sapatos passaram coisa demais. Posso descartar? Pera aí. Investiga uma coisa pra mim. Meu sangue deu uma reação naquelas coisas. Mais de uma vez. Reação? Como assim? Sei lá. Você tirou meu sangue, não foi? Diz aí. Tá. Vou fazer o possível. Desculpa, Lisa. Tudo bem. Eu cuido dele. Eu juro. Bebê. Bebê. Bebê, tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu, papai. Aqui tá o centro, né, que eu tinha comentado. Então, a maioria das vezes a gente vai começar por aqui. Sam, é o Die Hard. O seu objetivo atual é estender a rede Kiral daqui
até Port Knot City. Não vá achando que pode fazer isso em linha reta. O sinal não vai tão longe. Para cobrir a distância, precisamos usar nós. É como amarrar uma corda na outra para fazer uma corda maior. Entendeu? O primeiro nó é a estação de acesso da Bridges. Vai, dá uma olhada no pedido. Entregue o que eles precisam e conecte o Cupid. Aí a gente vai ter acesso aos pedidos, né? Nesse primeiro momento tem poucas opções, mas elas vão aumentando. O responsável por aqui é esse Nick Aston. Aí ele tem 3 estrelas ali, tá vendo? Quando tiver 5, ao longo do processo a gente vai ganhando coisas para usar durante a gameplay. Então ali tem o número de pedidos disponíveis, os que estão em andamento e os que estão em espera. A gente clica aqui, ó. Futuramente terem outras opções, né? Mas os pedidos para o Sam são pedidos que fazem a história avançar, certo? Então, beleza. Aí você tem a descrição da carga, né? Aonde que é e tudo mais. É só apertar aqui. Sam, resumos de pedidos podem ser cruciais para o seu sucesso. Revise-os antes de tomar seu caminho. Aí vai muito de como a pessoa vai jogar, né? No meu caso, eu lia tudo, fazia tudo isso aí. Mas aí, ó, você vai colocando pro lado, você vai tendo mais informações sobre a carga, ó. Entregue as drogas inteligentes, a estação de acesso, a oeste da capital Knot City, por aí vai, né? Se vocês quiserem ler, dá uma pausa e dá uma lida. Aí aqui a carga propriamente dita, né? E o que eles vão te dar para você completar essa missão. Então vão ser 4 escadas e uma âncora de escalada nível 1, certo? Então detalhes do pedido, a carga em si e os suprimentos. É um jogo muito rico de informação, galera. Então, se não tiver preguiça de ler, esse jogo aqui vai satisfazer aí muito da necessidade de vocês, viu? Aqui essa tela, para quem jogou Metal Gear Solid, é igualzinha, falei. É nada? Diz aí pra mim o que vocês acham. Aqui vocês podem escolher onde vocês vão prender, né? No traje, levar na mão ou só colocar no chão. Ou colocar nas costas. Eu geralmente ponho tudo nas costas. Sam, fornecemos uma corda e uma escada para essa missão. Devem ajudar em lugares mais íngremes. E a escada também pode quebrar um galho servindo de ponte para atravessar um rio. Agora você deve estar pensando em como lidar com o pedido, não é? Certo, aí tem uma explicaçãozinha, mas o Die Hardman já deu tudo que a gente precisa saber, né? Então eu ponho tudo nas costas, geralmente, e aí tem o botão ali, ó, organizar carga automaticamente. Ele vai organizar o peso por igual. E aí você não vai ficar balançando ou ficar desequilibrado o tempo todo. Porque até com isso tem que se incomodar nesse jogo, né? Então o que a gente tem para esse pedido é isso, né? Tem a descrição dos itens, depois se vocês quiserem ler, ó. É só pausar aí o vídeo e dar uma lida. E é isso aí, a gente vai começar aí esse pedido. Pedido atribuído. Ó, 27 quilos, o máximo que a gente consegue se levar é 120. Vá para o oeste. A história do Goku, né? Não do Goku do Dragon Ball, mas a viagem para o oeste, né? Sam, conferiu tudo que deve levar? E eu acho que tem muito a ver, sabe? A viagem para o oeste, a fábula, né? Enfim, tem referência de tudo que vocês podem imaginar aqui, galera. Sam, tá vendo a placa que alguém deixou ali? Você também pode deixar uma. Mensagens, avisos, encorajamento, o que quiser. Isso aí, ele tá falando das curtidas, né? A gente pode criar a placa também, ó, se a gente quiser. A gente coloca uma placa aqui, aí tem o status da placa, né? Para avisar outros jogadores, né? De coisas que podem ter. Então, de rotas, aí aleatório, né? Cada placa dessa faz alguma coisa. Então, ou ela te dá um pouco mais de energia. Essa aqui evita que chova no lugar, né? Se não tem chuva, não tem EPs, enfim. Aqui é de pedidos, as pessoas pedem coisas para colocar, né?
Esse aqui é o que você... Onde tiver essas placas é uma recomendação de alguma coisa. Tipo, ó, recomenda-se que você tenha isso. É só pra instrução, tá, galera? Pra criar mesmo uma... Tipo um elo entre os jogadores, né? Dá pra verificar o bebê também, ó. Você segura aqui. Aí você desconecta ele, ó. Tá tudo bem. Aí dá pra você balançar o bebê. Pra ele ficar mais calmo, né? Aí se você chacoalhar muito ele chora, ó. Acho que agora ele não vai chorar porque ele tá dormindo, ó. Só que aí tem uma energia ali, tá vendo? Ó? Aí você vai começar a ter prejuízo com a energia, né? Aí você vai devagarzinho, ó. Calma ele de novo. Bem interessante, assim, essa ideia. Tem mais opções também. Tudo bem. Tem uma que você faz com o Odredek. A gente não tem essa opção ainda. Que você coloca o Odredek pra girar. Pra fazer tipo Sam, até mesmo os melhores portadores perdem a carga. Mas você é o melhor. É capaz de terminar o que eles começaram. Se encontrar alguma encomenda abandonada, considere levá-la ao destino em questão. É mais fácil do que parece. Todo pacote tem IDs da Bridges para facilitar o rastreio, entendeu? E seu Odradek tem um scanner que detecta todas as IDs. Para resumir, essa coisa aí no seu ombro ajuda a achar remessas perdidas. É basicamente isso que ela falou aí. Não tem o que acrescentar, não. Você escaneia, acha a carga e pega. Só que você tem que lembrar que você tem um peso para levar, né? Lembre-se, cada pacote é uma promessa feita a alguém em necessidade. Eles dependem de você para cumpri-la. Aí aqui tem a roda de itens que eu tinha mencionado antes, né? Tem todos os itens que a gente tem. Dá pra fazer xixi. Ó. Mas aí a gente não vai ver. E tem um negócio muito engraçado, que é assim... Aonde você urinar, você elimina as EPs. Elas não gostam dos seus fluidos. E em alguns casos aparece um cogumelo. Acho que apareceu já até, ó. O cogumelo. E se mais pessoas fizerem aqui, esse cogumelo vai crescer e uma hora vai ter criptobiontes neles. Mas beleza, ó. Só pra vocês terem uma demonstração aí dos itens, ó. Eu vou colocar uma escada aqui. Então seleciona a escada, né? Coloca ela. Aí pra colocar é só seguir o que tá escrito aí, ó. Eu vou pôr bem aqui. Aí vai conectar uma pedra na outra. Ou não, né? Eu fiz errado. Aí se quiser tirar, ó. Dá pra tirar. Pega de volta ela. Mas aqui dá pra fazer assim, ó. Mas é até mais inteligente, né? Eu só tô fazendo mesmo pra mostrar que dá pra fazer, tá, gente? Ó, pô, aqui a escada, ó. Lá não deu muito certo. Aí é só passar. E aí essa escada fica aí, e se você estiver jogando online, por exemplo, pode ser que apareça lá. Na sua gameplay pra fazer. Pra você utilizar, no caso, né? Então sempre que você pegar um item na estrada, ó, ele vai mostrar o peso, ó. Tô com 31. E não é só o peso, dependendo do formato da caixa, você consegue levar mais ou menos caixas, né? Então vai ter uma hora aqui, por exemplo, que você não vai dar pra você ficar levando quantas caixas vocês quiserem, entendeu? Mas são coisas que vocês vão aprendendo conforme vai jogando, tá, gente? Não precisa ficar desesperado, achar que não vai aprender, que o jogo é muito complicado, porque não tem nada disso, tá? São coisas que a gente vai aprendendo jogando, não tem muito grilo. E o jogo é autoexplicativo, então se aparecer alguma coisa nova, aparece pra vocês a informação dessa coisa nova. Então a gente tem que ir lá pra aquele lugar, ó. Estação de acesso oeste, né? Ela tá a 600 metros. E assim, quanto mais itens vocês levarem pro destino da carga, melhor você se ranqueia
E aí, quanto melhor o seu ranking, mais chances de vocês receberem estrelas, né? Fala sério. Deixa eu ver aqui onde eu tô, né? Porque eu só indo, né? Mas aí você vai sem estratégia, é um problema. Sam, caso se depare com um penhasco de crime, não se esqueça da escada que fornecemos. Não deixe de testar. Seria interessante ver um profissional como você aproveitando isso. Beleza, aqui é mais pra gente usar o item, né? É tipo um tutorial em tempo real, né? Aqui tá a placa que eu tinha mencionado, né? Aqui você ganha outra escada, caso você tenha usado, que nem eu. Eu sempre dou like, tá, gente? Inclusive eu faço isso na minha vida. Sempre que eu posso valorizar o trabalho de alguém, eu valorizo. Mas aqui é legal porque outros jogadores também fazem o mesmo por você e aí meio que vai criando uma comunidade. É bem interessante. O sentido desse jogo é bem legal. Então, eu vou colocar a escada aqui. Vou subir nela, né? E aí essa escada vai ficar para outras pessoas utilizarem que passarem por aqui, né? Não aqui propriamente dito, porque aqui é o início do jogo, né? Então a ideia é não ter para a pessoa aprender a usar dela, né? E assim você vai fazendo seu caminho até o ponto de entrega das cargas que você tem. Desculpa, galera. É que minha voz já tá indo pro beleléu. Querendo ou não, já fazem aí mais de 2 horas que a gente tá jogando. Eu acho que eu vou mudar o nome desse quadro. Vai ser mais ou menos 1 hora, né? Porque nunca dá 1 hora, sempre dá mais ou dá menos. Dificilmente eu consigo, mas é que é um jogo que não dá pra você... Pra eu mostrar pra vocês só 1 hora. Vocês viram o que aconteceu em 1 hora de gameplay? A gente só viu história, né? Vocês iam perder tudo. Aqui, ó, eu vou usar uma âncora de escalada, né, para descer. Tem outros itens, né, óbvio, que a gente vai conseguir novos itens. E aí vocês vão utilizando esses itens e colocando itens novos, enfim. Eu vou conectar aquele outro ponto lá e aí a gente finaliza o vídeo. Eu vou ter mostrado basicamente a introdução do jogo. E se eu conseguir fazer com que pelo menos um inscrito do canal tenha interesse por esse jogo, galera, sinceramente, eu vou ficar muito feliz. Porque esse jogo aqui é um jogo que precisa ser jogado. Na real, assim, ele precisa ser apreciado, sabe? Ó, ali tem uma caixa extra grande, né? Como eu sei, tá aquele XL ali, quer dizer que ela é extra grande. Então as caixas elas têm tamanhos e limite, né? Às vezes você excede o limite de peso ou você vai exceder o tamanho das cargas. Ao longo do tempo isso vai melhorando, mas tem que ficar de olho, porque às vezes você pega um item e não consegue levar, e aí ele fica marcado com o seu nome. E aí é um problema, né? Deixa eu pegar. Eu acho que dá pra levar uma grande, eu acho. Mas se não der também, aí já fica como exemplo. Vou pegar aqui. Vamos ver. Ó, 109, né? 109 eu consigo levar. Mas tá vendo que tá tudo bagunçado as cargas? A gente abre a algema aqui, ó. Lá em cargas. Aperta o triângulo, ó. Ele alinha todas as cargas. Então, essa carga que eu peguei, ela é pro Nick Aston, né? Que ele é o que tá de onde a gente saiu. Né? Tem a fotinha dele ali e tal. Essas aqui, que é essa de missão, né? É para nova estação de acesso. Então, se eu levar essas cargas para o lugar certo delas, eu vou ganhar 40 pontos de positivo, né? Para ajudar nas estrelas. Mas eu também posso entregar elas pelo meio do caminho. Eu deixo numa caixa para ser entregue. Ou eu posso deixar até mesmo nesse outro centro para outro entregador fazer essa entrega. Aí vai depender do seu estilo de gameplay, tá, gente? Eu gosto de fazer todas as entregas porque você ganha estrela e aí você sempre vai ganhar alguma coisa quando você completar, né?
algum item que vai te ajudar no desenvolvimento do jogo. E o legal é que você vai ganhando umas estrelinhas pra colocar no uniforme. Bem interessante. Ó, aqui eu acho que já é mais profundo, ó. Tá vendo? Amarelo ali. Então aqui daria pra colocar uma escada, mas eu não vou pôr. As cargas, elas têm durabilidade, tá, gente? Tá vendo que tem um ferrugem na carga? Se tomar chuva ou ficar muito tempo no clima, elas vão sendo degradadas. Isso conta na hora da entrega, tá? Aquele desenho ali, ó, é um chip de memória, tá? Como é que funciona? Cada chip de memória traz uma informação ou agrega alguma coisa. São os colecionáveis do jogo. Eu vou pegar um para mostrar para vocês, que já tá no caminho. E aí, como é que eu faço nas minhas gameplays, né? Eu tenho um save no meu usuário particular. Aqui não vai ter nada porque eu tô trazendo para vocês, né? Mas geralmente, que aqui tá bem na cara porque é o primeiro também, né? Mas geralmente eu ponho uma placa, tem aqui, coloco uma placa de direção, né? Tipo, geralmente eu coloco uma placa de direção, uma placa de distância, e aí quando eu chego no lugar que eu pego o item, aqui assim mais ou menos, ó, aí eu coloco outra placa. Sam, se você encontrar algum chip de memória por aí, pode entregar no terminal mais próximo. Não tem como saber que tipo de dado raro e valioso podem conter. Vai deixar alguém muito, muito feliz com a sua contribuição. Basicamente o que eu disse, né? Então aí eu deixo uma placa aqui. Tem uma placa que é justamente desse item. Ó, chip de memória. Então quando a pessoa passar por aqui, ela vai ver isso e vai saber que aqui tem um chip de memória. Aí é só ela fazer isso aqui, ó. Dar aquela verificada, né? Desculpa, pessoal. E aí ela sabe que tem um chip de memória lá. No mapa, tá vendo que quando você acessa a bússola, ele mostra das cargas que você tá carregando, onde você tem que entregar. Então eu tenho entrega aqui e tenho as entregas que eu peguei no caminho pra lá. E essas entregas têm um coraçãozinho, tá vendo? Que é tipo uma... Você não tem obrigação de fazê-las, mas você vai ficar bem com os outros portadores, né? E aqui tá o terminal. Nem todos os lugares, gente, são centros que você pode... Você vai ter um quarto e tudo mais. Porém, se você conseguir as 5 estrelas, você ganha a opção de dormir nesse centro, independente dele ser grande ou ser pequeno, tá? Então aqui tem o armário privado, né? Pode guardar cargas no seu armário privativo. E aí essa carga, ela não é dividida entre todos os lugares, tá? Ela vai ficar aqui. Então se eu guardar alguma coisa aqui e for para Capital Knot City, que é lá de onde a gente veio, esse item não vai aparecer lá, tá? Não são os baús do Resident Evil. Então beleza, aqui a gente vai entregar, né, a carga. Aí tem as informações, né? A carga tá com todos os itens. Beleza? E aqui a gente segue. Entregando carga. Valeu. A perda de Central Knot City abalou a gente. Ninguém sabia o que significava para a organização. Ou para a UCA, ou para nós. A ocitocina vai dar uma aliviada. Isso ajuda muito. Logo, logo a gente volta para os eixos. Deixa eu ver. Isso é ótimo. Valeu, cara. Parece que tá tudo em ordem. E logo mais nossa estação também. Vai ver o resumo, né? Ó. Tá vendo que tá 0? Agora a gente já tem 2 estrelas e começando a 3ª estrela, né? Se completar 5, uma das coisas que a gente ganha é a oportunidade de dormir aí. Aí beleza. Você consegue descansar e tudo. Mas não são todos os lugares que tem um quarto. Você vai conseguir tomar banho, fazer todas as opções, né? Aí tem a nossa... A gente tá no nível 15, né?
Esses levels vão aumentando, tá, gente? Equipe, né? Cadê os outros? Mortos. Na obliteração. Não acredito. Uma explosão matou todos. Aí eles te mandaram sozinho. Tipo, se fosse só uma entrega, seria uma coisa. Portadores vêm de vez em quando, mas... A segunda equipe ia trazer o Cupid e eles iam conectar a gente. Faz 3 anos que esperamos ajuda. 3 anos! E eles mandaram só um cara. Merda, merda, merda! Me fala que não trouxe só você, pelo menos. Eu tô com o Cupid. Você? Sério? Então é verdade. Até que enfim funciona. Bom, você só pode ter caído do céu. Então, tá esperando o quê? Bota a gente na rede. Nem todo mundo é educado nesse jogo, tá, pessoal? Mas tem que levar em consideração que eles estão isolados, né? Tem toda essa situação. Esse jogo, ele mexe muito com o emocional das pessoas, sabe? Interações e tudo mais. Essa foi a nossa primeira conexão. Primeiro nó, né? E aí você vai fazendo os nós, vai mostrando no mapa. Agora a gente já tem 2 lugares conectados. E a gente tem que ir pro oeste, né? Então tem que ir lá pro outro lado. Aí vai ter uma hora que esse mapa fica cheio de estrelinha, bem legal. Essa é a pessoa responsável, né? Ele acabou de entrar na UCA. E aí a gente ganhou a habilidade de fazer essa estrutura. E essas outras opções aí, né? Então fabricar equipamento, fazer entrega, doar armas e equipamentos e retirar coisas, enfim. Eu vou passar um visual geral aí antes de encerrar o vídeo com vocês. Então agora tá conectado. A gente tem aquela banda para gastar ali em cima, que saiu a tela, né? Conexão com o Capital Knot City confirmada. Tá acontecendo mesmo. Como a Amelie prometeu. A gente vai fazer o que veio fazer. Aí, você vai pro oeste, né? Vai ter muita gente feliz em te ver. Acho que vai prosseguir até a costa, né? Então vai ver a Amelie pessoalmente. Isso é incrível, é demais. Nunca a encontrei. Só mensagens holográficas da época da primeira expedição. Bom, enfim, é melhor ter cuidado na estrada. Tem uns pilantras por aí. Em maior número do que a gente, eu acho. Mas eu nem preciso te falar. Já sabe, né? Valeu, Sam. Com a estação de acesso na rede Kiral, ela tem contato direto com a equipe aqui em Capital Knot City. Tá. E agora? A oeste da estação de acesso tem estruturas montadas pela outra expedição. E depois delas fica o próximo destino, Port Knot City. Na margem de um lago de cratera da primeira obliteração. O seu objetivo é conectar Port e Capital Knot. Só que para isso, vai ter que usar nossas instalações como pontos de acesso. São essenciais para uma conexão estável. Com a distância a abranger, queremos usar um centro de distribuição e uma usina eólica. E por onde você deve começar? O centro de distribuição. A gente tem umas encomendas para entregar lá. Pode pegar no terminal de entrega próximo. E assim vai indo, galera. Disponível. Acesse o terminal de entrega. Aqui já dá para mostrar melhor, ó. Nada foi em vão, Sam. Graças ao aumento de capacidade da rede, agora o QG pode oferecer mais materiais e apoio também. Vai ser útil. Então, ó, agora a gente pode fabricar item, que é uma opção que a gente não tinha antes, né? Sam, use esse CQP para construir uma caixa postal. Isso é uma missão, tá, gente? A gente não vai fazer ela. Mas o CQP é o seguinte, ele é uma impressora que usa o Kiral, as partículas de Kiral para poder criar coisas, né? É essa a ideia do CQP. Então a gente pode fabricar item, usar o armário privado, o armário compartilhado. Sam, pode usar armários compartilhados para trocar cargas. Exatamente isso que ele falou. Dá para receber também. Então é isso aqui. É de outros portadores, né? Ó, no caso aqui, Chris I Am e Desconhecido, né?
Não são pessoas da minha lista, tá, gente? É qualquer pessoa, né? Então eu posso tirar, usar, né? Posso deixar aí pra pessoa usar também. Posso doar coisas, ó. Posso doar pra... Doar, o que acontece? Eu vou deixar aqui e vai ir pra outra gameplay. Outra pessoa vai pegar, certo? Aqui a gente faz as entregas, né? Boa, Sam. Vejo que trouxe uma carga perdida. Quando quiser, traz aqui pra processar. Se encontrar mais enquanto faz uma entrega e achar que não vai conseguir levar ao destino, você pode colocar num depósito. Estará segura até outro portador pegar e finalizar o trabalho. Mesmo que tenha que passar por várias pessoas até ser entregue, vai relaxar porque fez sua parte. Exatamente isso. Você pode ir até lá e entregar, ou você pode entregar aqui, ó. A diferença é o quê? A quantidade de curtidas que você vai ter. Porque alguém vai pegar essa carga e vai levar. Porque ele vai para aquela área que eu mostrei que tinha uma escada e tal. Então o que acontece? Isso aqui, olha lá o mapinha pequenininho ali. É onde a gente tem que entregar, né? Então nesse caso a gente não vai entregar, só seleciona. Dá para segurar e selecionar todos, tá? Não precisa ficar apertando o botão. Então, segurou aqui, ó. Arrasta para baixo. Se você quiser fazer isso, tá? O problema é, você vai ganhar menos curtidas. Se você entregar, você ganha 40. Se você deixar aqui, você vai ganhar só 24. Aí vai depender da sua estratégia de gameplay, né? Então o que tá aqui é o que eu vou repassar, né? Se eu não quisesse repassar, eu selecionaria. Colocaria para não repassar, né? Não fazer nada. Mas no caso eu quero repassar, quero deixar para o próximo, né? Fazer. Como é uma ação que a gente já viu acontecer, dá para cortar, tá, gente? Apareceu o xizinho ali, a gente pode cortar. Só clicar aqui, ó. E pular. Ele vai pular. Vai para a tela de entrega, ó. A carga foi repassada para outro jogador. Ainda assim, a gente ganhou uma pontuaçãozinha, né? Aí, tem o item que a gente pegou também, né? Vou colocar aqui para vocês verem. Oba! Isso vai ficar ótimo na minha coleção. E cada item é para alguém, mas a gente não sabe para quem que é, né? Aí, para ver esse item, o que a gente faz? A gente vem aqui na algema de elo, vai em informações, chip de memória. No caso foi esse aqui, ó. Frame Arms. Foi uma série inédita de action figures de robôs criados pelo Kotobukiya. Desculpa o japonês, tá, gente? Uma das maiores fabricantes japonesas do ramo. Cada robô possui a mesma estrutura base, com partes externas diferentes sendo encaixadas para criar um mecanoide individual. Aí tem mais informações aqui, né? Se vocês quiserem dar uma pausa aí para ler. De registro a gente não tem nada. Manual de novo. E se a gente for continuar a história, vem aqui, ó. Aceitar pedidos. Pedidos para o Sam. Vê que tem dois tipos de pedidos. A estrela e esse símbolo que eu não sei qual que é. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários. Esse aqui é uma missão secundária, né? Não sou obrigado a fazer. Essa aqui é a missão que segue a história. Então, eu pegaria essa aqui. Se eu quisesse, eu pegaria essa da caixa também, que é para construir uma caixa, né? Para usar o CQP. No caso, que é a impressorinha lá que constrói as coisas. Inclusive, eu até posso construir ela. Para construir uma caixa postal, precisa de um CQP. Eu nem preciso dizer que se não tiver com o CQP, você vai ter que fabricar um. Então ele já ensina como fabricar, né? Então, eu vou fabricar um aqui. Aí ele vai usar esses itens, né? Resinas e metais. Todas as unidades têm, você pode até trazer mais depois. Aí é só coloca tudo que você precisa levar. Sempre nivela o peso, né? Para não ficar tudo num lugar só. Esse jogo aqui é viciante, galera. Eu ia fazer só 1 hora, eu já tô quase indo pra 3. Sam,
Supondo que seu CQP esteja em ordem, vá para o local que indiquei e construa a caixa postal. Vai ser fácil encontrar se você verificar o mapa e a bússola de vez em quando. Eu vou lá, vou fazer esse CQP e aí a gente encerra, tá, gente? Mas, ó, pra vocês entenderem de uma vez aí. Lá é a nossa missão principal, certo? Ó o símbolozinho aqui, ó. Uma estrela. Aqui é a missão secundária, né? Eu vou mostrar como é que funciona a impressora Kiral, porque é legal, assim, é gratificante ver. E aí eu encerro esse vídeo aí com vocês, com alegria no coração de ter mostrado um jogo tão incrível para um público tão incrível. É isso. É o mesmo esquema, ó, no meio do caminho, se você quiser, você pode pegar os itens que estão ali, ó, a resina ali, ó. Ali tem resina, se quiser levar. Tem itens que foram perdidos, ó, no meio do caminho. Você pode pegar e entregar. O bebê não gosta de ficar embaixo d'água, tá, gente? Prolongada chuva temporal danifica os recipientes. Não pegue chuva por mais tempo que o necessário. São vários detalhezinhos que vocês vão aprendendo ao longo do jogo, mas é o que eu falei, fiquem tranquilos, porque alguém vai conversar a respeito. Eu só vou construir aqui. Tá vendo que na caixa tá saindo um negocinho dourado? É isso. Sam, você chegou ao local indicado. Ótimo. Quando quiser prosseguir, ative seu CQP. Use para construir uma caixa postal na área especificada. Certo, aí para construir é o mesmo esquema, galera. Da escada ou da corda. Só selecionar, segurar o botão e escolher o lugar. Aí ele constrói, ó. Quem sabe um dia não vai ser assim, né? Ia ser super sensacional. Nunca mais eu ia precisar montar móveis. Mas é isso, ó. Essa é a impressora Kiral. Ó, ainda subimos de nível. Novo título obtido. As pessoas acham que você é um portador confiável para pedidos básicos. Com tempo e esforço, talvez um dia você seja reconhecido como uma verdadeira lenda. Aumentou o nível de miscelânea. Você chegou ao nível 10, agora você receberá mais curtidas. Aí cada nível dessa categoria faz uma melhoria pro Sam, tá, gente? Muito bom, Sam. É uma bela caixa postal. Se selecionar armário compartilhado, pode dividir carga e equipamentos com outros portadores. Deposite uma escada e uma âncora de escalada e certamente alguém vai acabar usando. Com suprimentos suficientes, por que não deixa alguns? Se ajudar os outros, eles também ajudam. Entenderam a ideia geral, galera? É isso. Então, tô deixando vocês aí com essa belíssima curva temporal. E esse foi o Death Stranding. Um jogo que, na minha opinião, como eu disse várias vezes, foi injustiçado e foi odiado sem necessidade. Se vocês tiverem a oportunidade de jogar, eu reforço com vocês. Joguem, tirem suas próprias conclusões. Depois volta aqui e me digam o que vocês acharam. Tá bom? Então é aquilo. Se curtiu o vídeo, deixa o like. Se inscreve se ainda não tiver inscrito. Ativa o sininho das notificações para não perder nada do que vem por aí. E para quem quiser me ajudar, dar uma força extra pro canal, na descrição eu vou deixar um link para fazer doações, tá bom? Ou se quiser também, eu vou deixar o QR Code na tela, é só escanear o QR Code. O Pix vai direto para minha conta, tá certo? Qualquer ajuda é mega bem-vinda, galera, de coração mesmo. Eu agradeço e vai me ajudar demais, tá bom? Eu vou deixar também na descrição o link das redes sociais, se vocês quiserem me seguir para saber das novidades e também dar uma força na divulgação do meu trabalho. O hall das parcerias com a Good Start, fazendo aí um curso de inglês incrível aí para vocês. Direto ao ponto, voltado aí para desenvolvimento. Então é aquilo, você quer melhorar as condições da sua vida, abrir portas, conhecer o mundo, jogar aquele jogo que tá em inglês e não foi traduzido, enfim. Inglês é essencial, gente. Inglês, espanhol, todos os idiomas. Nesse caso, é o inglês e eu consegui 10% de desconto com o meu cupom aí de Versus 10. Então, dá uma olhada na proposta, vê o link. Se gostar,
usa meu cupom, 10% de desconto aí pra vocês, tá bom? Tem o Creator Rocket também, que é uma plataforma web completa aí, para ajudar no processo criativo e desenvolvimento de posts para várias mídias sociais, né? Serve para qualquer uma. E você assinando aí pelo meu link, vocês ajudam o canal e não vão pagar nada mais por isso. Dá uma olhada, eu uso aqui no canal, é bem legal. O Sam não tá aguentando mais, já cochilou, tá chuva. Mas é isso, galera. Tudo isso é pra vocês. Se ficar alguma dúvida, tiver alguma sugestão ou tem alguma opinião, deixa nos comentários. Se você gostou dessa prévia gigantesca aí de quase 3 horas, quer ver esse jogo aqui na íntegra, deixa nos comentários também. Eu vou dar um jeito de colocar na minha lista de sagas. A gente faz uma votação. Se ele ganhar, eu trago pra vocês. E é isso. Eu agradeço por todos que vieram até aqui comigo. Se você encontrou o canal por esse vídeo, meus parabéns. É um excelente vídeo. Comprido, sim, mas é um excelente jogo, um excelente vídeo feito com muito carinho. Deixa pra mim aí nos comentários a hashtag NewPlayers, com o seu comentário, claro. Sintam-se acolhidos à nossa comunidade, tá? Você que é novo, você que já é veterano ou veterana. Enfim, sintam-se acolhidos, vocês são muito bem-vindos aqui. Eu agradeço a todos vocês por me acompanharem até aqui, vocês são maravilhosos. E é isso, galera. Nos vemos na próxima. Vou deixando aqui para vocês algumas indicações. Juntos podemos mais. Valeu pelo apoio, sucesso, paz e muitas aventuras pela frente. Nos vemos em breve, diversos players.